segundo caso é o caso da Ariana, que de todos foi aquele que eu gostei menos e eu já vou explicar o porquê. Não tem nada a ver com a Ariana, que é uma guerreira. O objetivo dela, e por isso é que ela se candidatou à consultoria financeira, era pagar dívidas. Ela era uma compradora emocional e estava cheia de dívidas no cartão de crédito. E isso nos leva já para os motivos que foi aquela situação que eu gostei menos, não pela Ariana em si, porque todos os dias eu lido com compradores emocionais, mas pelas soluções apresentadas. E aí a gente já vai falar um pouquinho mais em detalhe. A Ariana, como todas as compradoras emocionais, ela está numa fase em que ela culpa tudo. Então, ela culpa os pais que não lhe deram educação financeira, ela culpa os juros que ela desconhecia quando fez empréstimos, ela culpa os bancos que emprestaram dinheiro quando ela tem 18 anos. E é muito comum quando as pessoas começam num processo para mudar a sua vida financeira, culpar todos os outros. Mas não é comum quando acabam a sua transição financeira de ainda culparem os outros, porque nós é que temos o controle da nossa vida financeira e quando nós entendemos que somos nós que temos esse controle da nossa vida financeira, não é compatível com culpar os outros. Mas, ok, vamos assumir que essa gravação foi feita logo no início, quando ela estava antes da transformação e, na sequência, por isso é que ela está fazendo estas afirmações que é comum de quem começa uma transformação financeira. Por outro lado, ela foi bem lúcida quando ela assumiu que alugou casa que não podia pagar no passado, que era uma casa demasiado cara no centro de Nova Iorque, que ela chegou a gastar $100 por semana só num brunch. $100 dá aproximadamente R$500 no dia que eu estou gravando hoje, o valor do real, que ela estava sempre a comprar roupa nova e eles quando estão a começar a filmar a casa, viu-se por exemplo que ela tinha 2 filhos muito bebezinhos, muito pequeninos e cada um deles tinha um carro elétrico de $1000 cada um, ou seja, dá para ver, o educador financeiro já tem ali um olhar mais treinado para entender que sim, tem ali compras que não são compatíveis com a renda. E ela assume que sim, foi feito por ela. Bom, aí o que é que eu acho que faltou aqui? Faltou muito de economia comportamental, pois se ela era uma compradora compulsiva, na minha opinião, deveríamos ter começado por tentar entender o que é que levou àquelas compras, o que é que fez, quais são os pensamentos dela em relação ao dinheiro, antes de irmos para o plano de ação. A economia convencional, ela assume que as pessoas são todas iguais, pensam todas da mesma forma, e a economia comportamental, que é aquela que eu defendo, nós sabemos que as pessoas são todas diferentes, têm uma carga de emoções e de crenças diferentes e que é muito importante trabalhar isso. Então, se é importante trabalhar a mentalidade para todas as pessoas que estão tentando fazer aqui uma virada financeira, é ainda mais importante quando ela própria se assume como compradora emocional. Então, precisa muito de ser interpretada. Ela diz muito, a minha semana foi muito dura, logo eu mereço. Ela chega a chorar porque não consegue fazer determinadas compras ou porque vai, tem uma situação em que ela vai ao supermercado, tem uma lista, ela já estava sendo acompanhada pela educadora financeira, ela tem uma lista, ela consegue cumprir a lista e como ela sai do mercado só com as coisas da lista, não comprou nada para suprir uma carência dela, ela
chora muito e diz: eu devia estar contente porque eu estou comprando as coisas para os meus filhos, mas na verdade ela estava a sofrer porque faltou ali, na minha opinião, um pouquinho de economia comportamental para ajudar ela a lidar com essas emoções. Uma coisa que a Ariana estava endividada e ela tinha um comportamento bastante curioso. Como lhe faltava o dinheiro naquele momento, cada vez que ela olhava para as suas compras, ela imaginava lá as etiquetas. Porquê? Exatamente para ela conseguir visualizar o dinheiro que lhe trazia, que gastou e que foi jogado na rua, porque aquelas coisas que ela tinha comprado não eram assim tão importantes. E porquê que eu digo que esse comportamento é curioso? Primeiro porque tipicamente esse é um comportamento de um educador financeiro ou de alguém que já entende de economia comportamental e que entende o que é que são compras compulsivas, compras emocionais. Eu já fiz no meu passado compras emocionais e quando eu estava nessa transição, eu comecei, eu própria, mas eu colocava lá mesmo as etiquetas. Ou seja, se eu tinha comprado um determinado objeto por impulso e depois não usava tanto, nem que seja uma blusinha, porque eu achava linda, mas depois quando cheguei a casa eu vi que não me ficava assim tão bem, mas eu comprei por impulso, eu comecei a colocar, eu colocava lá mesmo etiquetas, um cartaz, pegava num cartão e eu colocava lá umas etiquetas, para que eu em toda a minha casa, eu começasse a ver pistas de quantas minhas compras compulsivas me estavam levando à falência. Foi uma metodologia que funcionou comigo. E a Ariana, muito engraçado, sem ter sido sugestão da educadora financeira, ela também fazia isso instintivamente. Eu achei uma coisa muito curiosa. Bom, como é que a Ariana e a família se organizavam financeiramente? Considerando que tinham um monte, milhares de reais de dívidas, tanto no cartão de crédito como de empréstimos estudantis. O marido pagava todas as contas e ela só pagava as dívidas. Ou seja, ela fartava-se de trabalhar para pagar dívidas e o marido fazia um monte de hora extra, nunca estava muito em casa, só para poder assumir todas as contas. E o engraçado é que antes dela conhecer essa educadora financeira, ela, como estava cheia de dívidas, fez um erro que é muito comum e até eu já vi aí em alguns canais de YouTube para recomendando isso e que na minha opinião é um erro. Ela pagou um monte de empréstimos e ela pagou todos os cartões de crédito. Então o que é que ela fez? Ela achava que ficando a pagar só aquele empréstimo, como o juro era um pouquinho menor, que aliviaria muito. Então, em vez de ela estar a pagar várias parcelas dos vários cartões de crédito, ela pagou um empréstimo e pagou todos os cartões de crédito. Por que que não funcionou? Bom, não funcionou exatamente porque a Ariana era uma compradora compulsiva. Ela fazia compras emocionais. Então, um tempo depois, os cartões de crédito estavam outra vez todos no limite, porque não tratámos a causa, que era a compulsão dela, as compras emocionais. Nós arranjámos ali um band-aid apenas para a situação dos várias faturas do cartão de crédito e não tratámos a causa. Então, muito cuidado aí com essa sugestão. Apesar de no Excel poder fazer sentido, tem que ser feito com um acompanhamento e, em especial, tratar a causa. Se não acontece o que aconteceu com a Ariana, ela só aumentou as dívidas, porque ela
pegou no empréstimo e pagou o cartão de crédito. Um tempo depois, continuou pagando o empréstimo, mas ela já tinha outra vez os cartões de crédito no limite. É muito importante não seguir receitas, não seguir conselhos aí, às vezes um pouquinho abobalhados, e entender as causas. E por isso é que finanças comportamentais é a única solução para ajudar todos nós a controlar as finanças e para sobrar dinheiro no final do mês. A educadora financeira que calhou a Ariana, eu gostei dela, ela era bem prática, só que, na minha opinião, talvez não fosse a educadora financeira adequada para a Ariana. A Ariana deveria ter tido uma educadora financeira que ajudasse a tratar, a ir do ponto A ao ponto B com base em finanças comportamentais. No entanto, ela lhe deu muitas sugestões e muitas dicas boas, e já dando aqui o spoiler, a Ariana conseguiu pagar as dívidas, apesar de não ter ficado claro lá no documentário como é que ela o fez. Bom, a primeira coisa que a educadora financeira lhe disse foi: quando uma pessoa está com dívidas, a primeira coisa que precisa é de pedir ajuda. E eu concordo com isso, porque como eu também já tive dívidas, nós ficamos com vergonha, nós nos sentimos humilhados e nós queremos resolver rápido, e às vezes o rápido acaba por ir levar-nos a fazer determinados erros. Uma pessoa que vai pagar as dívidas e vai concentrar tudo num único financiamento, ou que vai pagar as mais caras, pode não ser o melhor conselho. Então, ela dá uma sugestão para ajudar aqui na compulsão da Ariana, que é uma sugestão que eu também já utilizo com outras palavras, que é: quando ela vai fazer uma determinada compra, ela precisa de saber se precisa realmente daquilo, se ela realmente ama aquilo, ou se ela só gosta, e o gosto é algo que lhe dá só uma satisfação de 6 meses, ou se ela quer só aquilo que dá-lhe uma satisfação momentânea, tipo um like. E que a nossa vida deve ser fazendo compras com base naquilo que eu preciso e naquilo que eu amo. Quando eu gasto dinheiro naquilo que eu preciso ou naquilo que eu amo, eu tenho uma vida muito mais rica do que quando eu gasto dinheiro em coisas que eu simplesmente só gosto ou só quero. E isso é muito interessante e eu gostaria que vocês ficassem com isso na vossa mente. Fazer um planejamento financeiro não é cortar despesas, é comprar aquilo que você realmente valoriza, e o que você valoriza como todo ser humano é aquilo que você precisa e aquilo que ama, e quando você tem ciência disso, fica mais fácil transferir aquelas compras que a gente chama de bobagem pelas coisas que eu realmente me vão dar muita felicidade. Bom, a solução para a Ariana foi dividir em 5 contas, uma para as despesas da casa, uma para as despesas da Ariana, as próprias despesas dela, outra para os gastos comuns, coisas do dia a dia, ir ao mercado, outro para a reserva de emergência e outra para sonhos. Concordo com esta divisão. Sim, nós precisamos ter dinheiro para os nossos sonhos. Em vez da gente falar em coloque dinheiro para investir, porque investir fica assim uma coisa meio etérea na cabeça das pessoas, ela chama-lhe o dinheiro dos sonhos. Gostei muito desta nomenclatura. Sim, dinheiro para a reserva de emergência. E depois despesas da casa, despesas da Ariana, que são as despesas pessoais que todas as pessoas precisam de ter, porque caso contrário fica uma dieta muito restritiva. Quem não tem dinheiro para as próprias coisas acaba por não ver muito sentido em fazer um planejamento. E depois os gastos comuns, que é os do dia a dia. Eu concordo, não é este o tipo de divisão de contas que eu sugiro, mas concordo. Mas
aqui já fica claro que não se entende muito bem como é que a Ariana depois conseguiu pagar as dívidas, visto que ela não criou aqui uma gordurinha para ir quitar as dívidas. Mas ok. Bom, ela utilizou uma metodologia que é a metodologia da automação. Quando a gente consegue automatizar vários processos com menor interferência de uma pessoa, ou seja, de uma pessoa que está em transformação financeira, acaba por ser suficiente em algumas situações. Mas atenção, não nos podemos esquecer que a Ariana era uma compradora compulsiva. E na minha opinião, os compradores compulsivos não se resolve só com automação, só com números, só com coisas práticas. Precisamos muito mais de motivação, de coisas didáticas que façam as pessoas pensar. Ariana, lembrem-se, ela estava cheia de dívidas, cheia de problemas, e tem lá uma parte que a filmaram, que ela estava a chorar muito, em que é muito interessante, porque ela explica com muita lucidez o quanto a sua vida está arruinada por problemas financeiros. Ou seja, ela se sentia uma pessoa péssima, uma mãe péssima, uma esposa péssima. Ela não podia cuidar dela porque não havia dinheiro. Então reparem como é que ela está se sentindo e como é que está a sua autoestima. Ela morria de medo que o carro quebrasse. Realmente o carro acabou por quebrar. O carro era o que lhe permitia ir para o trabalho, não tinha outra forma de ir. O carro acabou por quebrar, mas como ela já tinha começado a fazer a reserva de emergência com a educadora financeira, ela conseguiu resolver isso. Foi uma lição muito boa. Imprevistos acontecem e é muito mais fácil a gente encarar os imprevistos da nossa vida quando nós temos uma reserva de emergência. E a outra coisa era como é o impacto daquilo na família, pois o esposo dela fazia um monte de hora extra para conseguir pagar as contas. Então, entendam como falta de dinheiro traz impactos de saúde, de autoestima, impactos familiares, impactos conjugais, como ela faz essa avaliação com muita lucidez. Uma outra pessoa, que eu ainda não falei neste vídeo, quando lhe perguntam para que é que ela quer ter dinheiro, ela diz: eu quero um plano de saúde. Então reparem, quando eu resolvo a minha vida financeira, na sequência, várias áreas da nossa vida acabam por melhorar. A minha saúde melhora porque eu posso ter um plano de saúde, porque eu posso fazer um acompanhamento psicológico. Eu, se não tenho dívida, já me sinto uma pessoa com uma melhor autoestima. Eu consigo ser uma mãe mais dedicada, pois não estou tão preocupada com a falta de dinheiro. Eu consigo cuidar mais de mim e volto a ser a esposa romântica que era. Isto é as dores que ela própria falava. Ok? A Ariana tinha 8 cartões de crédito. E reparem que 8 cartões de crédito que ela ia parcelando o mínimo. Isso é um dos maiores erros, é pagar o mínimo necessário. Pois no Brasil e nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, as dívidas do cartão de crédito são sempre as mais altas. E eu fui procurar quanto é que está atualmente a dívida do cartão de crédito no Brasil, e tem um cartão de crédito que chega a ter 24% de juros ao mês. Então reparem que se deixou de pagar R$500 numa fatura do cartão de crédito, no final do ano deve R$6.500. E é por isso que eu recomendo sempre que é muito importante nós só comprarmos aquilo que temos dinheiro, independentemente de utilizar o cartão de crédito como forma de pagamento ou não, mas só comprar quando tem dinheiro. Porque se acontecer um imprevisto, se eu estou a contar ir pagar aquilo com uma renda que eu vou ter,
Se acontecer um imprevisto, eu não vou conseguir pagar o cartão de crédito e, na sequência, eu entro num monte de juros. Então, pode acontecer muita coisa, a vida é cheia de imprevistos. A forma mais segura de fazer as compras é comprar quando tem dinheiro, independentemente de utilizar ou não o cartão de crédito como forma de pagamento. No final, a Ariana pagou as dívidas, ficámos todos aqui a torcer por ela, e ainda bem, porque ela era uma guerreira. Eu só não gostei muito, foi a situação que eu menos gostei, porque eu gostaria de ter visto uma educadora financeira a trazer mais finanças comportamentais para uma pessoa que era uma compradora compulsiva. Não tem forma de tratar compulsão, dívidas consumistas, tudo o que esteja relacionado com emoções sem ser com as finanças comportamentais. Só automação não chega, só fazer aqui um conselhozinho não chega, mas aparentemente ela pagou as dívidas, não ficou, foi claro como é que ela pagou. Há um erro que eu, na minha opinião, pelo menos com base nas experiências aqui no Brasil, lembrem-se que isto é um documentário americano, lá pode ser diferente, em que ela começou a pagar as dívidas pelas que têm juros maiores. E eu sei que já teve aqui uma modinha de algumas pessoas a dizerem que essa é a forma de pagar correta de pagar os juros, mas a forma correta de pagar dívidas não é pela que tem mais juros, não é pedir financiamento e juntar tudo num único financiamento, nem tampouco deixar de pagar dívidas. A forma correta de pagar dívidas é por prioridade. Aquelas que vão trazer o maior impacto na sua vida se não forem pagas, e são as primeiras. E as que vão trazer o menor impacto a curto prazo são as que são deixadas para depois. Então, o critério para pagar dívidas não é a taxa de juro, não é nada disso. É a importância na sua vida.